Olá, minhas caras! Bem-vinda a uma live onde eu vou te ensinar algumas estratégias que eu utilizo na minha consulta capilar e com isso eu consigo elevar o valor da minha consulta. Para você que não me conhece, meu nome é Paula Ribeiro, eu sou farmacêutica esteta, especialista em tricologia. Hoje eu faço atendimentos tanto online quanto presenciais apenas de disfunções estéticas do couro cabeludo, então eu trabalho apenas com tricologia. E nessa live aqui eu vou trazer algumas leis que eu aplico na tricologia e fazem com que eu consiga elevar o valor da minha consulta, despertando o desejo do paciente de se consultar comigo. Bom, antes de iniciar, eu queria falar um pouco sobre que leis são essas, né? São leis que Pedro Escudeiro criou. Quem é Pedro Escudeiro, Paulo? Pedro Escudeiro nada mais é do que um médico nascido em Buenos Aires em 1877 e que ele se graduou em medicina e desde o início da sua trajetória profissional ele desempenhou um papel de investigar sobre aportes nutricionais dos seus pacientes. E ele foi com tanta profundidade, enquanto ninguém falava sobre nutrição na época, ele entrou com essa gana, né? Essa gana de ver como é o estado nutricional do paciente, que já à época, em 1900, 1920, ele já virou uma referência lá em Buenos Aires. Mas ele era tão referência que ele foi capaz de fazer, naquela época, o Instituto Nacional de Nutrição da Argentina. E nesse instituto ele recebia tanto os médicos da própria Argentina quanto de toda a América Latina, e inclusive de outros profissionais, enfermeiro, e na época não existia ainda os nutricionistas. E foi a partir de Pedro Escudeiro que surgiu então a profissão de nutrição. Paula, você vai falar aqui sobre nutrição? Não vou falar de nutrição, mas eu vou fazer uma analogia das leis que o Pedro Escudeiro fez com o que eu trago hoje para a tricologia e que você vai ver a coerência disso tudo. Bom, então uma simples sinopse, né, de quem foi Pedro Escudeiro. Na época ele criou algumas leis que visavam orientar para a prática alimentar, para garantir o crescimento, desenvolvimento, manutenção e recuperação do organismo humano. E a primeira lei que ele fez foi a lei da quantidade. O que é a lei da quantidade? Para Pedro Escudeiro, os alimentos eles têm que ser absorvidos em uma quantidade suficiente para manter o organismo em equilíbrio, tanto nas suas condições energéticas quanto nutricionais. Mas esses valores variam de acordo com as características de cada indivíduo. Então a gente tem que entender qual é a idade da pessoa, o sexo, o estado de saúde, se é uma pessoa considerável no todo saudável, ou se é uma pessoa que está acamada, que está doente, se faz ou não atividade física. E aí a gente envolve uma boa alimentação para poder fornecer os grupos funcionais, tanto de macronutrientes quanto micronutrientes. O que são os macronutrientes, Paula? Carboidratos, lipídios, proteínas e micronutrientes, vitaminas, sais minerais e, claro, a água. Então, quando o Pedro Escudeiro ele veio com essa lei da quantidade, é porque cada organismo necessita de um aporte nutricional. Então, não é a mesma quantidade que você dá para um bebê que você vai dar para um adulto ou que você vai dar para um adolescente em desenvolvimento, né? De quantidade de comida, que eu digo. Trazendo esse equilíbrio entre macro e micronutrientes, porque também não adianta você dar, às vezes, muito macronutriente, muito carboidrato, que é muita energia, ok? Mas sabe aquele carboidrato que a gente fala que é uma caloria vazia, que não traz micronutriente nenhum, que não traz vitaminas, que não traz sais minerais? Então ele traz essa lei. Paulo, e o que isso tem a ver com a tricologia? Tudo. Quando nós nos tornamos, né, tricologistas, quando nós iniciamos os nossos estudos na tricologia, nos é apresentado uma gama de produtos, né? E não que seja isso uma empurroterapia, não é. Só que a gente sabe que diante de uma condição, né, de uma disfunção estética do couro cabeludo, nós podemos ter desde o uso de shampoo, condicionador, um peeling para a pessoa fazer no couro cabeludo semanalmente para renovação celular.
Podemos utilizar um tônico pela manhã, um tônico à noite. Podemos também oferecer para a pessoa, às vezes, tratamentos de terapia capilar no nosso espaço. E aí a gente lança a mão tanto da química quanto da física. E quando eu falo da química, é argiloterapia, óleos essenciais, óleos vegetais. Alguns produtos cosmecêuticos que são de cunho profissional, então as pessoas não podem ter acesso em casa, porque senão elas podem até mesmo utilizar de forma errônea. E nós podemos usar também equipamentos, né? Vacoterapia, fotobiomodulação e assim vai. E também nós temos a parte de injetáveis, mesoterapia, IMP e assim por diante. Então, essa quantidade de itens, assim como nós temos lá na nutrição, nós também temos aqui na tricologia. Só que como Pedro Escudeiro ele falou, olha, a gente tem que considerar o sexo da pessoa, a idade, se faz ou não atividade física, se está no estado saudável, se não está. E aí você pode dizer, mas Paula, se as pessoas me procuram como tricologista, é que ela está com algum problema, ok? Mas qual é a gravidade desse problema? Quer ver 2 exemplos? Se é uma pessoa que está com queda de cabelo, um quadro, eflúvio telógeno, mas se é uma pessoa que está com eflúvio telógeno e ela também reclama que ela tem um alto índice de descamação do couro cabeludo, de caspa, então são 2 cenários diferentes. Então, toda aquela quantidade de produtos, não necessariamente ambas têm que utilizar. Esse é o diferencial de um tricologista, de você ter o raciocínio clínico e crítico de o que de fato vai fazer efeito no tratamento dessa pessoa. Porque existem aquelas pessoas que, desde o uso de um shampoo que ela está usando erroneamente, que às vezes é um shampoo que está agredindo muito o couro cabeludo, está fazendo ela desenvolver uma oleosidade excessiva, ou está ressecando a ponto de provocar o processo descamativo. Mas tem aquelas pessoas que quando você olha na tricoscopia, você vê que é um couro cabeludo que aparentemente está saudável. E que então, às vezes, o aporte nutricional dela, né, a baixa de ferritina, a baixa de vitaminas, é que está fazendo com que está ocorrendo aquela queda de cabelo. Isso acontece muito no eflúvio telógeno, né? Ou então a pessoa ela passou por alguma dieta muito restritiva, enfim, são condições diferentes. Então, essa quantidade de itens para o tratamento dela não vai ser o mesmo. Peraí, Paula, então, quando a pessoa chega no meu espaço, né, está lá na minha consulta, eu não devo oferecer tudo? Não é isso, pelo contrário. A pessoa ela tem o direito, o seu paciente ele tem o direito de saber tudo que pode compor o tratamento dele. Ele tem esse direito de escolha e é até bom que ele saiba. Quer ver um exemplo? Fulano, para o seu caso de calvície, nós temos aqui o seu couro cabeludo, por ele estar inflamado. Eu trabalho aqui com shampoos, ou você pode prescrever também shampoo, uma formulação anti-inflamatória. E aí eu tenho shampoo, um condicionador. É bom você fazer um peeling semanalmente. Então aqui no meu espaço eu ofereço sessões de terapia capilar, onde eu posso fazer peelings em você, ou às vezes você tem algum produto que você pode oferecer para o seu paciente para ele fazer em casa. E aí é imprescindível que nós façamos o uso de tais e tais nutracêuticos por via oral, o uso de um tônico por via tópica para a medicação ficar ali. E nós temos também um tratamento que pode ser feito semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, com injetáveis. E aí você, profissional, vai norteando isso. Você pode oferecer isso tudo. É até bom que você ofereça tudo, que você explique para ele o arsenal que existe. Por quê? Porque existe algo que nós chamamos de ancoramento. O que seria um ancoramento? É você mostrar para a pessoa, ó, tudo isso aqui, ó, seria o ideal, o excelente para você fazer. E às vezes a pessoa, na condição que ela tá, às vezes ou ela não quer investir, e quando eu falo de investimento, eu falo de investimento tanto monetário quanto investimento de tempo. Às vezes ela não consegue estar no seu consultório toda semana ou todo mês. Às vezes são pessoas que vêm de outras cidades, né? E aí fala assim, no meu caso, Paula, eu não consigo vir aqui, eu queria fazer somente um tratamento home care, que é só em casa. Então como que vai ser? Se eu tiver na minha cabeça apenas protocolos prontos, provavelmente eu vou falar com ele, ou tudo ou nada. E não é assim que funciona na tricologia. Quando você oferece apenas protocolos prontos para o seu paciente, ele não vê valor em você, profissional. Ele vê valor no produto em si.
É como se você passou de um grau de aquele profissional que estudou, se qualificou, a um mero aplicador de produtos. E aqui eu tô dizendo uma real, tá? Porque a gente não pode se igualar eu fiz um curso e falaram que eu tenho que usar tudo isso. Se eu não usar tudo isso, ele não vai ter resultado. Não, ele pode ter resultado sim. Esse é o seu diferencial. É de quando você explica para ele que tem aquilo tudo e às vezes ele nem vai aderir àquilo tudo. Mas ele vai aderir a, pelo menos, então, o uso de um tônico, o uso de alguma formulação oral, no caso dele, se for viável, o uso de um shampoo. E quando você faz isso e você mostra tudo e até orienta ele, mas para o seu caso, seria até benéfico usar essa e essa e essa quantidade. A quantidade de itens faz diferença na adesão do tratamento do paciente. Então, voltando àquela lei lá da quantidade do Pedro Escudeiro, que a gente tem que moderar, ou nem muito, nem pouco, e fazendo uma analogia com essa quantidade, você já percebeu que às vezes alguns nutricionistas trabalham da forma do seguinte, quer fazer uma hipertrofia, né, que é aumento do músculo, faz o seguinte, você vai ter que comer, tô mirabolando, tá? 100 gramas de arroz, 60 gramas de feijão, um bife na hora do almoço de 120 gramas e salada à vontade. Ou você vai ter que comer. Os 100 gramas de arroz corresponde a 4 colheres cheias, 4 colheres de sopa cheias. Os 60 gramas de feijão seria meia concha. E o bife de 120 gramas, um filé de peito de frango, seria como se fosse um bife médio. E aí a pessoa fala assim, olha, como eu almoço no meu serviço, ou então eu almoço na rua, eu não tenho como pesar. Mas tem como eu seguir essa orientação de medida caseira, das colheres, da meia concha. Então eu vou seguir aquilo. E aí, o que eu quero trazer é para o nosso dia a dia. Qual que seria o melhor dos mundos? Ele ter lá a balancinha dele e pesar item por item. Mas ele não consegue fazer aquilo. Então, pelo menos que ele faça dessa forma, que ele siga a medida caseira. Quando a gente traz isso para a tricologia, seria a mesma coisa. O melhor dos mundos é qualquer pessoa fazer um tratamento completo. Mas ela não vai fazer. Seja por adesão, seja por tempo, seja por não acreditar, seja por valor monetário, que às vezes ela não tem como, ela não quer investir aquilo tudo. Então você fala com ela, assim como lá no nutricionista, então coloca meia concha de feijão, então que use pelo menos isso. E quando você mostra tudo e fala com ela, pelo menos isso aqui, eu te garanto que a adesão dela ao tratamento vai ser muito maior. Do que às vezes você também falar só, eu tenho aqui um tônico e um nutracêutico. Por quê? Porque de início eram tantos itens, o mundo ideal, que ela fala o seguinte, olha, a minha tricologista me mostrou tudo, mas não dá pra mim. Então ela falou que pelo menos eu tenho que usar o shampoo, o tônico, uma cápsula oral. Então esse ancoramento da pessoa fala o seguinte, de que não adianta eu só usar o shampoo, porque antes era para ter usado um shampoo, um condicionador, um peeling, e ela já reduziu para mim. Ela teve a empatia de virar e falar assim, olha, então pro seu caso, já que você não pode arcar com tudo, usa pelo menos isso. E isso é muito fundamental na tricologia. De quando a gente para analisar o que de fato aquele paciente está precisando. E não querer seguir, protocolos fechados de que se você não fizer tudo isso, você não vai ter resultado. Porque eu volto a falar, quando a gente tem essa postura, a gente sai de um profissional qualificado para um mero aplicador de produtos. E não é isso que você quer transparecer para o seu paciente. Você, na verdade, quer mostrar para ele o seu conhecimento e a aplicação desse conhecimento na vida dele. Então, a gente tem que ter um cuidado, sim, com a quantidade de itens. Porque existem aqueles itens também que a gente pode, às vezes, misturar tudo dentro de uma formulação só. E tem aqueles itens que você não pode misturar tudo dentro de uma formulação. E agora eu entro, então, na segunda lei de Pedro Escudeiro, que fala sobre a qualidade do alimento. Para Pedro Escudeiro, na nutrição, ele diz que os nutrientes ingeridos têm a função de fornecer energia para a célula, portanto, a qualidade da alimentação está diretamente relacionada com a qualidade da energia que ela produz.
considerando que nenhum alimento é completo isoladamente. Essa lei estabelece a necessidade imprescindível de um cardápio variado e rico em nutrientes para oferecer ao organismo todas as substâncias que o integram, possibilitando um bom desempenho do corpo humano. Então, quanto mais colorida e diversificada forem as refeições, mais diversidade de nutrientes são ingeridos e maior a chance dos órgãos operarem corretamente. O que para Pedro Escudeiro é uma boa refeição? É aquela que oferece macronutrientes, que eu falei aqui, carboidratos, proteínas e gorduras, com micronutrientes. E quando isso é junto na refeição, quando a qualidade dos itens é levada em consideração, a gente tem uma melhor disposição para executar as nossas funções, nossas tarefas, um sono tranquilo e assim por diante. O que isso tem a ver com a tricologia? Quando a gente pensar em, às vezes, não somente na quantidade de itens que a pessoa vai usar, e a gente parar para analisar a qualidade de cada produto, isso faz uma diferença muito grande. Eu não sei você, mas eu sempre recebo no meu consultório pessoas que falam assim: ah, Paula, eu já usei o spray, né, o tônico de minoxidil e não deu certo. Bom, a gente atribuir que uma calvície, uma queda de cabelo vai ser resolvida apenas com o uso unicamente do minoxidil é a mesma coisa de você virar para a pessoa e falar assim: come arroz o dia inteiro, que nele vai ter tudo para poder saciar sua fome, te dar micro e macronutrientes. E não é. A gente sabe muito bem que a gente tem que ter uma variedade de alimentos e que cada um vai nos fornecer, né, uma quantidade lá de energia e de micronutrientes. Então, quando você está diante de um quadro, né, em que o seu paciente ele te declara isso, você tem que ter o aporte intelectual de esclarecer para ele de que, olha, uma andorinha não vai fazer verão. Só o minoxidil é muito bom? Sim, o minoxidil é muito bom, né, tem a sua funcionalidade aí. Mas somente ele não. O que faz o minoxidil? E aí você tem que entender sobre a característica de cada componente químico. E quando eu digo isso, eu falo que os tricologistas, né, eles estão muito empenhados em querer um novo tratamento, em querer uma nova metodologia, mas às vezes não vai no cerne do o que é a androgenética. Quais são as características de uma androgenética? A androgenética ocorre o afinamento dos fios, miniaturização, o couro cabeludo fica inflamado, então a gente tem lá a DHT por conta do aumento da 5-alfa-redutase, ok. Mas além disso, tem uma informação além disso. Então, aonde eu quero pegar é que às vezes a qualidade do nosso tratamento não necessariamente vai ser com uma grande quantidade de produtos. Talvez uma cápsula mais um tônico vai às vezes resolver a condição do seu paciente. Nem todos os casos são assim, porque a gente sabe muito bem que quando a gente oferece um serviço que é no nosso espaço, a tendência é de potencializar o resultado na vida do seu paciente. Porque quando ele faz em casa somente o uso de algumas medicações, né, de alguns nutracêuticos, pode ser que ele tenha efeito sim, claro. Só que às vezes o efeito dele vai demorar 9 meses, 12 meses. E se ele juntar aquele com um procedimento que você faz no seu espaço, o resultado já começa a aparecer em 3 meses, em 4 meses. Então tem essa diferença. Mas tudo vai também da qualidade dos itens que você está indicando para ele. E o que eu quero dizer com isso? Que, como eu estava falando, a gente às vezes fica muito atrás de novos tratamentos. Mas o que você faz? O que você faz? E as pessoas, os tricologistas, eles esquecem de voltar lá na raiz do problema. Por que da dermatite seborreica? Por que da psoríase no couro cabeludo? Qual é a patologia, né? Qual é a fisiopatologia? Androgenética, acontece isso. Então, se o meu paciente ele não tem condições de arcar com um tratamento com todos esses itens, pelo menos então, nesse tônico aqui eu vou mostrar para ele que não vai ser somente um minoxidil que vai resolver. E se você puder prescrever o minoxidil e quiser colocar o minoxidil na formulação, tu coloca o minoxidil na formulação. Mas aí você mostra para ele que, olha, o minoxidil ele vai fazer tal efeito. Paula, eu não posso prescrever minoxidil. Existem substâncias que substituem o minoxidil. E aí você pode colocar no tônico.
preciso que faça uma vasodilatação, preciso que trate a sua inflamação, preciso que combata a 5-alfa-redutase. E quando você vai passando esse conhecimento para o seu paciente, ele fala assim, meu Deus, eu estou no lugar certo, com o profissional certo, que ela sabe o que ela está falando. Porque ela não está aqui somente para me vender produto, não é. E eu te garanto até que quando você traz essa verdade para o seu paciente, isso eleva mesmo o seu patamar como uma profissional que sabe do que está fazendo e chega a ponto da pessoa ela despertar uma confiança nela, porque é uma verdade, e dela querer até fechar tratamentos com você. Não, eu quero fazer em casa, mas eu quero fazer contigo também. E aí você consegue explicar para ela também, por exemplo, eu tô com a ferritina muito baixa, vamos falar sobre qualidade do princípio ativo. Eu tô com a ferritina muito baixa, eu já tomei sulfato ferroso, doutora, não adiantou nada. Poxa, sulfato ferroso, tá? Que é um mineral, então, que a gente fala que é inorgânico. Ok, mas se esse mineral ele estiver na forma mais orgânica, então a gente tem que entender que o sulfato ferroso, ele é inorgânico, quando ele chega lá no intestino, pouquíssimo dele é absorvido. Se não é absorvido no intestino, independente se a pessoa está tomando ou não, vai sair nas fezes. Agora, o ferro quelato, que é uma forma do mineral em que está envolvido com aminoácidos e que quando chega lá no intestino, ele é muito mais absorvido, ele não precisa tanto do transporte ativo, ele tem quase um transporte passivo por difusão facilitada. A qualidade daquele ativo é completamente diferenciado daquele de sulfato ferroso. E quando você expressa isso para o seu paciente, ele fala, nossa, então essa daí é boa, eu nunca imaginar isso. E ele não tem que saber, quem tem que saber é você. É por isso que ele recorre a você. E quando você eleva isso, ele vê valor no seu serviço. Ele não te trata como um aplicador de produtos. Ele não te trata como um profissional que segue protocolos fixos e que ele vê valor no produto e não em você. Ok? Porque muitas das vezes os profissionais, eles falam tanto que aqui eu tenho uma máquina tal, aqui eu faço tal procedimento, que a pessoa às vezes não vê valor na sua consulta. Ela vê valor no tratamento que você vai oferecer por conta da química que você tem ali à sua disposição, por conta dos equipamentos que você tem ali à sua disposição. E onde eu quero trazer aqui é que você desperte desejo no seu paciente dele querer consultar com você, dele ver que o valor da sua consulta, o preço que você cobra, é um preço diferenciado até do mercado, mas porque você entrega para ele uma entrega diferenciada também. Você não entrega para ele apenas protocolos prontos. Você consegue tirar as dúvidas dele, você consegue modelar o tratamento dele, já que ele não consegue com tantos itens, né, com tanta qualidade, com tanta quantidade de itens, você consegue fazer com que os itens sejam menores, mas com mais qualidade. E quando eu digo também que a gente tem que diminuir a quantidade de itens, eu não quero dizer aqui que você tem que, o tempo inteiro, ficar à mercê da vontade do seu paciente. Porque tem alguns pacientes que chegam no meu consultório e falam assim, eu tô com calvície, né? Mas eu tenho que usar tônico todo dia? Mas eu tenho que usar o nutracêutico todo dia? Mas tem que ser... Se ele não usar aquele que é o mínimo, ele não vai mudar a condição fisiológica dele. Se ele não mudar a condição fisiológica dele, a calvície não vai ser controlada. Então, a gente não tem que ficar à mercê da vontade, não. E a gente explicar para o nosso paciente, olha, tratamento é mudança de, até mesmo às vezes, estilo de vida. Que é você se tratar, porque se é para continuar na mesmice, não utilizando o que eu estou falando, então o seu quadro clínico não vai mudar, tende a piorar, e aí não valeu a pena, tá? Então, não vamos misturar aqui. Mas vamos deixar claro para ele de que, pelo menos, isso você precisa fazer. Ou às vezes não é só pelo menos isso, você precisa fazer disso. Mas todo esse conhecimento e essa empatia de se colocar no lugar dele, e que às vezes ele vira e fala assim, doutora, eu não consigo usar o tônico, que seja pela manhã, ou então à noite, só consigo usar pela manhã. E você consegue modelando o tratamento dele. Leva essas duas leis para você, para sua vida, mentaliza bem em cima disso, em cima de quantidade, porque às vezes a gente fica muito receoso e fala assim, Paula, mas como é que eu consigo elevar o preço da minha consulta? Eu não consigo cobrar, a minha consulta, eu não consigo cobrar um preço porque as pessoas não veem valor, quando na verdade você tem que parar para raciocinar de
Eu preciso o tempo inteiro aplicar todo o protocolo no meu paciente? Porque se o tempo inteiro você precisa aplicar todo um protocolo que você aprendeu em algum curso, então realmente você é só um aplicador. Você não é, né, aquele profissional que raciocina em cima da condição dele, de falar, a fisiologia dele tá alterada nisso, nisso e nisso, então eu vou mostrar pra ele de que o melhor dos mundos seria tudo isso. Mas se ele não pode arcar, não tem problema. Eu vou mostrar para ele, então, alguns outros caminhos também que fazem ele chegar até o desejo dele, que é tratar a queda de cabelo, que é tratar a calvície. E eu te garanto, porque isso acontece no meu dia a dia, de quando as pessoas me perguntam e falam, mas doutora, eu preciso mesmo fazer isso? E tem hora que eu falo, você precisa. Você precisa usar o tônico sempre, você precisa tomar a cápsula sempre. E ela, não, ok. E aí gera confiança. Quando a pessoa ela confia quando ela confia na sua palavra, fechou. Você ganhou aquele paciente. E claro, né, com uma boa fama, aquilo vai se repercutindo e isso vai fazendo com que cada vez mais você seja um profissional diferenciado e você consegue sim ir elevando o valor da sua consulta. Então fica aqui com essas duas leis de Pedro Escudeiro, que é a lei da quantidade e da qualidade dos ativos que você vai utilizar e oferecer durante a sua consulta capilar. E numa próxima live eu vou trazer outras leis que visam adequar tudo isso no tratamento do seu paciente. Forte abraço e até a próxima.